Pessoal, estamos aqui de volta para mais uma aulinha bem rápida que eu achei que deu certo com vocês a gente fazer esse modelo de fazer a parte por parte, disciplina por disciplina, né, separado nas aulas, para a gente dar continuidade às nossas atividades. Aqui na Na aula de hoje a gente vai para o conteúdo de história, né? Como vocês estão vendo aí lá na apostila de vocês. A gente vai falar hoje sobre a chegada dos portugueses no Brasil. Essa chegada dos portugueses no Brasil, primeiro que a gente tem que ser desmistificado um termo que a gente usa bastante no nosso dia a dia, que é o de descobrimento do Brasil. E eu queria deixar aqui bem claro para nós que o Brasil nunca foi descoberto. O Brasil foi colonizado por Portugal, né? Por que isso agora, né? Porque quando os portugueses chegaram aqui já tinham vários habitantes, existiam muitos moradores. No caso, os índios, que há centenas de anos já habitavam o território brasileiro. O Brasil foi, de forma bastante interessante, explorado pelos portugueses devido às suas riquezas naturais. Nós, até hoje, temos uma riquíssima biodiversidade, como, por exemplo, nós temos muitas plantas que possuem usos diversos na Amazônia e em toda a distribuição do território brasileiro. Nós também temos terras extremamente férteis que são mineralizadas lá pelos ventos que trazem os minerais dos desertos africanos, e pelo ar esses minerais são depositados no território brasileiro, principalmente na Amazônia. Por isso a, a riqueza mineral que nós temos, e também devido a diversos fatores geográficos. Tu acha que mamãe, Merinho pode olhar mamãe? Tu bota duas máscaras. Então, quando os portugueses chegaram aqui, esse foi um dos atrativos, né, para que se ocorresse essa exploração. E um desses pontos foi essa refinação de especiarias que foram importadas para o Portugal, né? Eram especiarias extremamente caras que inclusive tinham o mesmo valor do ouro. O peso dessas especiarias valia a mesma coisa que o peso do ouro, para vocês entenderem quanto o Brasil era rico, né? Então nós fomos explorados até um dia desse, né? E ainda sofremos com muito desses paradigmas, né? Então vocês vão ler agora esse textinho aqui dessa página 268. Vamos ler também um textinho da página 269, 270, e nós vamos fazer essa atividade da página 271 e 272 também, né, que é o complemento. Mas antes disso a gente vai falar um pouquinho dessas explanações das expansões marítimas, né, que ocorreram através das grandes navegações. Portugal, quando ocorreu a descoberta, né, que chamam de descoberta, mas é colonização, do Brasil, Portugal passava por momentos difíceis em sua economia e tentava traçar mitologicamente na história. Eles tentam dizer que foi um erro de cálculo e teve uma tempestade, e por isso as grandes navegações, as caravelas, mudaram de recurso. Como não tinham muitas ferramentas tecnológicas, eles percorreram esse novo caminho
até o Brasil e descobriram o Brasil. Mas essa é uma história muito fantasiosa que a gente sabe que não foi, hoje em dia nós sabemos que não foi assim. Na realidade, a Espanha já tinha pisado no Brasil bem antes das grandes navegações portuguesas, né? Eles já tinham vindo aqui para o Brasil. E com orientações da coroa espanhola, as navegações portuguesas chegaram até o Brasil, né? Isso é uma das curiosidades. Mas dentro dessas curiosidades, algumas estão listadas aqui nesse textinho que vocês também vão ler muito atentamente, né? Começando aqui, ó, o território do Reino de Portugal é banhado pelo Oceano Atlântico. Então, aqui vocês vão ter algumas informações sobre as características dessas navegações e também qual era a intenção, né, desses grupos que trabalhavam nessas grandes navegações. Daí nós agora vamos aqui também falando das instrumentações que eram utilizadas. Vocês percebem aqui que são instrumentos bastante rústicos, mas eram as únicas tecnologias disponíveis naquele momento no Brasil. Vocês, só reforçando, vocês precisam fazer a leitura completa desse texto para que vocês possam recolher mais informações, porque as informações que eu estou dando são informações extra do conteúdo. Para que se complete todo o conteúdo, vocês vão ter que fazer a leitura completa do texto até aqui a página 271, um pedacinho, né, até 271. Uma coisa que eu sempre acho importante é a gente fazer essa leitura do vocabulário, né, que está aqui, o vocabulário. A esquadra, sempre a gente vai ter o significado de esquadra. O que é esquadra? É um conjunto de navios. Então, as grandes navegações eram esquadras, porque tinham os navios que eram as caravelas, que são os navios que são movidos a vento, que eles têm aquela grande vela no seu topo que é empurrado pelo vento. Então, se a gente tem um conjunto de caravelas, nós temos uma esquadra, né? E genovês é a palavra determinada para classificar as pessoas que são naturais da cidade de Gênova, né? A cidade de Gênova, que é uma cidade que está lá na região da Itália. Vocês vão encontrar essa palavra aqui no texto, né? Quando vocês encontrarem, vocês vão saber que o significado é uma pessoa que é natural da cidade de Gênova, que é uma cidade da Itália. Aí agora, aqui nós temos um tratado extremamente importante para a história do Brasil, que vocês vão ter que saber até vocês crescerem, vocês vão ter que ter essa informação. Na escola se trabalha isso, na faculdade, em todos os lugares, que foi o Tratado de Tordesilhas. O Tratado de Tordesilhas foi um tratado estabelecido pela coroa espanhola e pelo o Reino de Portugal, né, que ocorreu devido a essa descoberta dessas novas terras, né, no outro lado do Atlântico, que foi percorrido por esse novo caminho, né, que antes tinha a intenção de ir para a Índia, mas tinha aquela historinha falsa que levou, né, eles para o Brasil. Mas a realidade foi que quando eles saíram de Portugal, eles já sabiam que iam para o Brasil, que o Brasil já era uma terra reconhecida que existia. Devido a essas disputas, né, mais grave em 1494, foi assinado um tratado para que se resolvesse esse problema entre essas duas coroas, que foi chamado de Tratado de Tordesilhas, que dividiam o território do Brasil, que foi descoberto recentemente, e na realidade nesse tempo nem tinha o nome de Brasil, foi dividido
para que a Espanha ficasse com um pedaço e o Brasil e Portugal ficasse com outro pedaço. O tratado ele estabelecia uma linha imaginária, como aquela linha que a gente estudou lá em geografia, que era as linhas imaginárias, os meridianos e os paralelos e meridianos. Essa linha imaginária que dividia essa descoberta foi feita pelos dois países. As terras que ficavam a leste, né, que é a direita desse meridiano, pertenciam a Portugal, e os que ficavam ao oeste, que é a esquerda, pertenciam à Espanha. O Tratado de Tordesilhas pretendia acabar com os conflitos entre as duas potências, né, que eram Portugal e a Espanha, as duas potências marítimas da época. No entanto, outros países que não foram chamados para participar da partilha dessa nova terra ignoraram o tratado e invadiram várias vezes os territórios portugueses e espanhóis na América. Um dos exemplos foi lá a Holanda, né? Que a Holanda veio aqui para Pernambuco. Tivemos alguma guerrazinha, um desentendimento, devido a eles ignorarem esse tratado. Aí agora vocês vão ter essa atividadezinha daqui, ó, do primeiro. Complete a frase com as palavras quadro abaixo. Primeiro, segundo, um caça-palavras. Terceiro, até o sétimo quesito. E encerramos nossa aula de história por hoje. Qualquer dúvida, estaremos aqui para tratar com vocês. Muito obrigado pela paciência e espero que tenha ajudado.